Boa noite aos queridos irmãos. É com muita felicidade que iniciamos mais uma exposição doutrinária online da sexta-feira. Hoje, o tema das reflexões é a seguinte: a prece recompõe. E ele foi embasado na lição número 98 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, estamos felizes por mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo acerca da seara do Mestre através da ótica do Espiritismo. Essa doutrina que tanto nos consola, o Consolador prometido por Jesus. E nesta noite, vamos começar falando de uma pequena canção que foi composta pelo compositor carioca Cartola. O nome da música, O Mundo é um Moinho. E o refrão, ele fala mais ou menos assim: ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as ilusões a pó. Quando foi proposto o tema da noite, a prece recompõe, essa canção me veio à mente. Porque se a gente for pensar, a prece ela é esse instrumento que a gente pode utilizar sempre, independentemente da situação em que a gente se encontra, seja longe, distante da sociedade, num lugar que não pegue nem sinal de telefone ou Wi-Fi, lá podemos utilizar também a prece. Em qualquer canto do nosso globo, eu arrisco ainda, qualquer canto do universo, a gente vai poder utilizar esse recurso. Pois bem, essa música ela trata justamente quando, abre aspas, o mundo reduz as nossas ilusões. Ou seja, quando todas as nossas ilusões, que muitas vezes são infantis, muitas vezes são os nossos medos bobos, muitas vezes é a idealização de algo que talvez não aconteça, sentimentos, às vezes, que a gente nutre, que num primeiro momento parece ser bom, mas acaba nos minando por dentro. E quando temos essa sensação de que as coisas não acontecem como exatamente a gente quer e as nossas ilusões são quebradas, a gente sente essa sensação de que está abandonado, essa sensação de que nada mais faz sentido nesse mundo. Nesses tempos pós-modernos, como falou Bauman em seu livro A Modernidade Líquida, onde tudo é tão rápido, os sentimentos mais belos parece que hoje em dia não florescem como floresciam antigamente. Isso é uma ilusão, muitas vezes, que a gente tem. Muitas vezes, a gente vai nos deflagrar com essas situações, em que nada parece mais fazer sentido em nossa existência, onde a gente adentra nos desertos íntimos. Só que nesses momentos de turbilhão, nesses momentos em que a gente se encontra perdidos, sem uma direção, onde todas as barreiras das ilusões se quebraram. Até tem aquele ditado, quando nem mesmo mais ilusões restam. E é nesses momentos, irmãos e amigos, que o amor de Deus floresce em nossos corações. É exatamente nessas dificuldades que a gente consegue sentir o amor de Deus. Parece um tanto quanto contraditório se a gente for pensar de sentir o amor de Deus somente nos momentos ruins. Mas a gente tem a oportunidade também
e sentir o amor do nosso Pai todos os dias, desde quando acordamos até quando vamos dormir. A gente está mergulhado nesse amor. Só que muitas vezes a gente escolhe um dos caminhos. A porta estreita, que representa o burilamento, representa as dificuldades para o aprendizado, ou a porta estreita das facilidades do mundo, do materialismo, dos vícios, dos medos, do prazer constante. Às vezes escolhemos essa porta larga. E aí, quando a gente escolhe essa porta larga, infelizmente, a gente vai aprender através da dor. E é através da dor que a gente vai reconhecer o amor de Deus. O amor de Deus nos oferecendo a oportunidade para saciar essa dor, para resolver esses conflitos. Porque muitas vezes as dores nada mais são do que situações que a gente precisa resolver. É quando justamente as ilusões, o mundo transforma as nossas ilusões a pó. E é justamente nesses momentos que a gente possa pegar esses pós, esses escombros das ilusões e possamos reconstruir. E a prece, irmãos, ela nos ajuda a recompor, a termos de volta a fé, a esperança e a resignação, seja qual momento, até para reconhecer o amor de Deus nos tempos bons, até para reconhecer em que o nosso Pai é de amor, de bondade e de justiça. Vamos precisar da prece. E essa prece não precisa ser nada muito elaborado, cheio de palavras difíceis que às vezes nem mesmo a gente entende, ou preces decoradas. Ela não tem uma fórmula certa, a prece. Muitas vezes a prece pode representar o silêncio, o acalmar os corações, acalmar os pensamentos, respirarmos e silenciarmos por alguns minutos. Às vezes, é uma prece mais significativa do que uma prece cheia de palavras difíceis que nem mesmo a gente entende. Ou repetidamente ficar repetindo essas preces formuladas, já prontas. E quando a gente se depara com essa questão de abrir o coração para uma prece, a gente já deu o nosso primeiro impulso para a gente se recompor. O primeiro passo para a gente seguir adiante, o primeiro passo para a gente sair dos escombros das ilusões e construirmos a nossa casa em solo firme, que pode vir qualquer ilusão, pode vir qualquer dificuldade, qualquer tempestade e nada vai arrastar aquela casinha que a gente construiu firme, com as bases do amor, com a base da prece, com a base da fraternidade e da caridade. E a prece nos auxilia justamente nessas situações. Aquela prece que a gente entrega o nosso coração, que falamos o diálogo com o Pai. Isso é muito importante que a gente saiba reconhecer. Que a prece nada mais é que um diálogo com Deus, com a espiritualidade amiga que nos serve. Quizá a gente pudesse sempre utilizar da prece antes de tomar uma decisão difícil. Antes da gente fazer alguma atitude que muitas vezes pode ser equivocada. Quando a gente olha a jornada do nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, aqui na Terra, a gente percebe que ele também orou. Ele também teve tempos em que ele se dedicou à prece, à oração.
ao recolhimento. E se a gente observar toda a vida do Mestre, a gente destaca um momento importante que ele utilizou, a prece, o recurso da prece. E foi momentos antes de ser entregue para os guardas, para os fariseus. Naquele momento, Jesus, no Jardim das Oliveiras, ele realizou uma prece, entregando todo o seu coração à vontade do Pai, à vontade do bem, à vontade da força das coisas que necessitavam ser e que ele não poderia fugir. Nesses momentos, irmãos, que a gente passa por dificuldades, a gente sempre tem que lembrar disso. Se estamos sentindo que vamos passar por um momento muito difícil e não vamos conseguir evitar esse momento difícil, que a gente possa utilizar da prece, igual Jesus fez, nos colocando de forma humilde aos desígnios da providência divina, sendo humildes à vontade do Pai, para que acima da nossa vontade seja feita a vontade dele. Porque a gente sabe que a vontade do Pai é a melhor alternativa. A vontade do nosso Pai representa o melhor caminho para a nossa evolução. Independentemente, muitas vezes, que a gente pensa que vai ser um caminho difícil. Não importa se for um caminho difícil. Sabemos que Deus estará lá. Independentemente se a gente acha difícil a porta estreita, saibamos que é nela que precisamos adentrar. Apesar de todas as dores, irmão, apesar de todas as dificuldades, ao entrarmos na porta estreita, a gente precisa deixar um pouco das nossas bagagens. Bagagens essas representadas pelo vício, pelo medo, e nos entregarmos à vontade do Pai. Porque a gente sabe que é a mais justa, é a mais serena a ser tomada. A prece, irmãos, como falamos antes, ela é o pontapé inicial de qualquer jornada, aonde a gente se encontrar. Se a prece recompõe a gente, nos recompõe, a prece, irmãos, também vai servir como um alento, vai servir como um instrumento de paz aos nossos outros irmãos. Se pudéssemos sintetizar esses momentos que a gente dedica, pelo menos 3 minutinhos, a uma prece, a alguma outra pessoa, seja ela um familiar, seja ela um amigo, ou melhor ainda, a pessoas que a gente não conhece que estão sofrendo. Se a gente pudesse sintetizar o amor mais sublime, é através da prece desinteressada por todos os nossos irmãos que sofrem. Há muitos irmãos que estão tão imersos em sofrimento, imersos em dificuldades, que merecem e necessitam que a gente sempre lembre deles. Desses irmãos necessitados, a gente sempre possa dedicar as nossas preces também. E isso, irmãos, quando a gente dedica a nossa prece sincera a outros irmãos, quando a gente lembra deles, estamos exercendo a caridade e expressando amor em sua mais sublime forma. Às vezes também, a gente pode não ter ideia para quem realizar preces. Aí que, mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo nos é muito providencial nessas horas.
Porque o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, justamente é uma coletânea de preces espíritas. E muitas vezes nós, espíritas, a gente acaba esquecendo dela. Acabam ficando num cantinho lá como último capítulo e a gente quase nem visita elas. É importante que a gente possa visitar essas preces que estão lá. E a gente vai ver que lá tem inúmeras preces. E preces direcionadas a várias situações, pessoas. E quando a gente estiver cansado, por exemplo, e não tem ideia de como realizar a prece, de como dar o pontapé inicial para a prece, a gente pode utilizar, sim, essa coletânea de preces para iniciarmos a nossa prece ou simplesmente para a gente se harmonizar. Porque às vezes o dia está tão cheio de coisas, é um turbilhão de emoções, sentimentos, situações, que é natural que muitas vezes a gente possa até não conseguir fazer uma prece, não conseguir acalmar, mas que a gente possa utilizar com pontapé também inicial alguma dessas preces contidas lá na coletânea, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá a gente vai encontrar prece para nós mesmos, pelos outros, por aqueles que não estão mais na terra, pelos doentes e obsidiados. É muito vasto as situações, as preces que contém lá no capítulo 28. E nesse momento, amigos, que a gente utiliza a prece, a gente vai fazer uma analogia muito simples. Quando a gente vai construir uma casa, a gente compra um terreno, a gente chega lá, encontra o terreno cheio de erva daninha, todo cheio de desnível. Para a gente construir a nossa casa, o que que a gente precisa fazer nesse terreno recém-comprado? A gente precisa tirar aquela vegetação, talvez fazer uma terraplanagem, né, para a gente poder deixar o terreno nivelado, para daí depois a gente fazer o alicerce da nossa casa. E a analogia da prece é essa. Muitas vezes os nossos corações são exatamente como aquele terreno que a gente encontrou nessa situação inicial, cheio de desnível, cheio de ervas daninhas. E a prece justamente representa esse momento onde a gente vai retirar as ervas daninhas, fazer a terraplanagem, para aí assim assentar as bases da casa. E nessa nossa analogia, o que será as bases? A base, irmãos, da prece é a paciência, é a calmaria, é a reflexão, é abrir espaço para a razão, é estarmos em intercâmbio com o bem. Esses são os alicerces seguros da casa no nosso coração. É lá que se encontra, seguro. É lá que está o nosso tempo. Somos espíritos imortais. Não importa se a gente não conseguir terminar essa casinha no nosso coração nessa existência. A gente não tem problema. Vamos poder utilizar outras existências. Porque a doutrina espírita nos orienta que vivemos muitas vidas. A pluralidade das existências está aí justamente para nos explicar que passamos por várias existências, um novo corpo, um novo país, quem sabe um novo planeta, para aprendermos, progredirmos, porque a lei, irmãos, é de progresso. Então, irmãos, se a lei é de progresso, que a gente possa nos utilizar da prece para o início de uma nova era nos nossos corações.
Que a gente possa, através da prece, nos despojarmos do homem velho e adentrarmos um homem novo que sabe que pode errar, mas que vai ter o amanhã para recomeçar. Que apesar de todas as ilusões do mundo possam nos ferir, a gente sabe reconhecer que a lei é de progresso, que estamos no mundo, estamos, mas não somos do mundo. Estamos porque precisamos aprender. Estamos porque essa atual existência de cada um é o melhor momento para a gente refazer os laços, aprender virtudes que um dia nós fugimos. Que possamos ter coragem de utilizarmos da prece. Porque sim, às vezes, o ato de realizar uma prece é um ato de coragem. Precisamos muitas vezes ter a coragem para fazer a prece. Que muitas vezes a gente, através da prece, pode perceber coisas que não são muito legais em nós. A própria impaciência é uma delas. Que a gente possa ter, então, tudo isso. Mas, além disso, como havíamos comentado, a prece é uma ferramenta de amor. Iniciamos, irmãos, as reflexões desta noite fazendo alusão a uma música. É O Mundo é um Moinho, né, do compositor carioca Cartola. E a gente encerra as reflexões dessa noite, antes de passarmos, né, pela leitura do texto que nos inspirou essa exposição. Gostaria de terminar, encerrar as reflexões dessa noite com uma pequena música espírita do grupo Evangelizar e Amar. E essa música, esses dois trechinhos pequenos da música que eu vou ler, ela sintetiza muito bem o que a prece representa para a gente. O nome da música é Só o Amor. O amor, diz a música, é só o divino, que ilumina o caminho. Do ser em evolução, o amor é a perfeição. O amor que nos guia à ação do bem, que eleva o ser mais além, que se instala na alma do ser e só o amor pode fazer. Com essa música a gente percebe que a prece também nos auxilia e ilumina-nos como um sol divino. E quando estávamos falando do alicerce nos nossos corações, a base de tudo é o amor. Porque só o amor vai fazer com que a gente perceba as questões que a gente precisa trabalhar. Só através do amor vamos conseguir a paz que tanto desejamos, mas não a paz ociosidade, a paz do trabalho bem feito, do dever cumprido. O amor, irmãos, vai ser a fonte segura que tanto necessitamos. E agora vamos ler então o trecho que nos inspirou essas reflexões. Então, do livro Vinha de Luz, lição 98, a prece recompõe. E tem um trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 31, que diz o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E Emmanuel nos diz: na construção de simples casa de pedra, há de despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo albícies, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador.
Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos no, ao atendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos do terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Depois desse texto, irmãos, a gente encerra as reflexões dessa noite com uma prece. Vamos todos fechar os nossos olhos físicos, imaginar todos os nossos problemas, as nossas aflições, imaginar que todas elas estão saindo de nós, nos deixando, como o ar que a gente expira. Que essas nossas dificuldades não bloqueiem o nosso olhar ao amor, à prece, ao devotamento. Que a gente sempre possa utilizar do amor para nos guiar. A bússola divina no deserto da existência é o amor. Que nunca nos esqueçamos das lições do Mestre Nazareno, que apesar de ter passado 2000 anos, a sua palavra ainda retomba nos nossos corações. Que possamos sempre nos lembrar de suas lições e levarmos o amor aonde o ódio se instalou. Obrigado a todos, assim seja, que possamos ter um ótimo final de semana, com votos de paz e bem a todos os irmãos.